Marca esse horário aí e canta junto com os irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6. Eu não sei porquê, mas eu gosto demais desse momento da vida de Jesus. Eu já preguei algumas vezes nesse texto, nessa situação, mas nunca preguei no texto de João. E hoje, lendo e comparando Mateus 14, Marcos 6 e João 6, uma frase do Evangelho de João me chamou a atenção. E eu quero ler com você do versículos 16 ao versículo 21. Evangelho de João, capítulo 16, 6, versículos 16 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele disse: não tenham medo, sou eu. E eles receberam Jesus no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Como já disse, eu preguei nesse texto já nessa circunstância aqui de Jesus, diversos momentos, mas nunca no Evangelho de João. Eu creio que todos nós passamos por tempestades, eu creio que todos nós passamos por dificuldades, como está nesse texto aqui. E as tempestades nos ensinam muito. É interessante que esse texto vem logo depois, nos três evangelhos que ele é citado, vem logo depois de um momento maravilhoso. Jesus tinha passado por um momento de milagre maravilhoso. Ele passa pela multiplicação dos pães. Ele pega pouquíssimos pães, 5 pães e 3 peixinhos ou 2 peixinhos, e reparte para milhares de pessoas. Todo mundo fica apavorado, abismado, exaltado. Todo mundo fala uau! E eles ficam maravilhados. E aí, de repente, Jesus chega para os discípulos e diz assim: entra no barco e vamos atravessar o mar. E Jesus fica, eles entram no barco, começam a atravessar o mar ou o lago. E Jesus sobe no monte para orar. Você já sabe do restante da história, mas isso é muito interessante. Eles começam a passar para o outro lado do lago, ou do mar. E enquanto eles estão no meio do mar, Jesus sobe e começa a orar. Versículo 17 diz que, como já era entardecer, logo ficou escuro. Logo escureceu, logo chegou a noite. E a Bíblia diz que eles tinham remado, versículo 18, cerca de 6 quilômetros. Já estavam no meio do mar, segundo Marcos. Ou seja, já estava no meio, e aí a tempestade chega. Eles estão no meio, então não dá para voltar. É a mesma coisa que tentar ir para frente. Ou você continua, ou você volta, é a mesma coisa. Você está no meio do mar e a tempestade chega. E a Bíblia diz que ela chega e chega forte. O vento vem forte e o mar se agita. E eles começam a ficar apavorados, eles lutam pela sua vida e eles ficam angustiados. O Evangelho de Mateus diz isso, de Marcos também diz isso. E eles remam com muita dificuldade. Versículo 48 de Marcos 6. E com muito medo. Medo de se afogar, medo de morrer, medo da tempestade. Porque apesar de grande parte deles serem pescadores e estarem acostumados, quando chega um momento assim, quando chega uma grande tempestade, não importa se é marinheiro ou não, o medo fala mais alto. Essa semana, me perguntaram sobre a morte, e falaram o que o senhor acha e tal, não sei o quê, e aí perguntaram, o senhor tem medo de morrer? Eu falei, olha, eu não sei. Eu nunca estive diante da morte. Na teoria, eu sempre digo que não, eu não tenho medo de morrer.
Mas eu nunca passei, eu nunca fiquei enfermo de ficar internado, eu nunca passei por um acidente, eu nunca, graças a Deus, o Senhor me tem livrado. Então eu não sei, eu não posso dizer. Eu às vezes digo, eu acho que não tenho medo da morte. Eu afirmo, como o Gilberto Gil afirma na música dele, que eu tenho medo de morrer. Ou seja, eu tenho medo da forma de morrer. Né? Eu não quero morrer queimado dentro de um carro, em agonia. Eu não sei se morrer afogado aos poucos, morrendo sendo cortado como os discípulos ou como os apóstolos. Eu não sei. Morrendo aos poucos sendo comido por animais. Vivo. Como faziam com os primeiros cristãos da nossa história. Eu tenho medo do jeito que eu vou morrer. Eu queria morrer assim, dormindo. Ou quem sabe, já ouvi a história de alguns pastores que morreram pregando. Ó, coisa linda. Para mim, para vocês ia ser terrível. Ia ficar com trauma. Mas eu não, estaria no meu melhor lugar, no lugar que eu mais amo, do jeito que eu mais amo. Ou na igreja. Encostava assim, e o pessoal falava, olha lá o pastor dormindo, e eu estou morto. Poxa, eu não sei. Eu queria morrer assim, mas eu não sei como que eu vou morrer. Mas o fato é que os discípulos ficaram com medo, apavorados. No meio do mar, a tempestade chega, mas o mais incrível que eu disse que me chamou a atenção no versículo de João, e é isso que eu queria pregar para você hoje, é que na segunda metade do versículo 17 diz assim, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Na outra versão que eu estudei diz Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Que terrível essa notícia. É terrível demais, muitas vezes a gente enfrentar dificuldades e pensar, é terrível sofrer. Mas pior do que sofrer, é você sofrer desacompanhado ou pior do que sofrer, presta bem atenção que eu acho que é o que está aqui na mente dos discípulos. Uma coisa é você sofrer porque está fazendo a coisa errada. Outra coisa é você sofrer por estar fazendo a coisa certa. Por que eles estavam no meio do mar na hora da tempestade? Porque Jesus tinha mandado. E teoricamente nós colocamos em nossa mente o seguinte, bom, se eu fizer tudo que Jesus mandar, eu não vou sofrer. Se eu fizer tudo que agrada a Deus, eu não vou ter problemas. Se eu sempre adorar ao Senhor, eu não vou ter dificuldades, a minha família não vai ter problemas, o meu filho não vai ficar doente. Se eu sempre obedecer a Deus, eu não vou ficar desempregado. Mas a Bíblia nunca prometeu isso. A Bíblia nunca prometeu que andar com Cristo era uma apólice de segura contra dificuldades. Jesus nunca disse que se estivéssemos dispostos a entregar a nossa vida a Ele, nós não teríamos problemas. Mas Jesus promete que sempre estará conosco nos nossos problemas. E é aqui que está a grande dúvida. Eu creio que os discípulos começaram a dizer assim, mas cadê Jesus? A tempestade chegou e onde está Jesus? Jesus tinha que estar conosco nessa tempestade. Ele mandou que nós viéssemos para cá. Ele mandou nós irmos pregar o evangelho. Ele mandou sermos missionários lá no país muçulmano. Como é que agora nós somos perseguidos? Ele mandou sermos fiéis à palavra dele. Como é que agora as autoridades vêm contra nós? Ele mandou sermos fiéis e honestos. Como é que agora a minha família me persegue? Por que eu estou sofrendo, mesmo que eu esteja obedecendo a Deus? Onde está Jesus nessa hora? É terrível a gente se perguntar ou a gente se questionar dessa forma e pensar, Jesus tinha que estar aqui. Jesus tinha que me livrar dessa. Eu tinha que experimentar a presença de Jesus aqui. Eu estou obedecendo por quê? Meus amados, eu já ouvi muitas perguntas e ouço de crianças, de adultos.
A gente estudando a Bíblia, as pessoas perguntam, ou pior, a gente vai a um velório de um bebê de 3 dias de vida. Ou a gente vai visitar um irmão que sempre foi fiel, mas agora está acamado por câncer. Eles perguntam, por que, pastor? Por que a gente está passando por isso? Você tem ideia quantas vezes as pessoas já perguntaram, por que a gente está passando por esse momento? Por quê? De onde veio essa pandemia? Não é de que país, não é se veio da China, da Europa, ou não é. Será que foi Deus que mandou? Ou será que foi o diabo que fez isso? Ou será que, sei lá, quantas vezes nós queremos responder e ter as razões do sofrimento? Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Você nunca vai encontrar as razões do sofrimento. A humanidade sempre procurou, as religiões existem para tentar responder parte disso. Mas por mais que tentam responder, a gente nunca consegue chegar a respostas na hora que você está sofrendo. Nós não temos respostas exatas. Eu já disse muitas vezes aqui, porque a vida não é uma ciência exata. A vida é um milagre. E como um milagre não se explica. Nós não entendemos tudo o que acontece. E ela não é matemática. Ó, faz assim, assim, assim e vai dar certinho. Faz assim, 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 vai dar tudo errado. Tem coisa que é quase que certo, né? Se comer muito doce, vai ter dor de barriga. É óbvio. Se pular lá de cima, vai cair, vai morrer. É óbvio. Mas nem tudo é lógico. É razoável, é explicável, nem tudo. E nas nossas maiores dores, às vezes, nós ficamos perguntando, por que Jesus? Será que Deus não está vendo isso? Por que Jesus não chega? Por que Jesus não estava lá com eles da tempestade? Por que Jesus se atrasou? Por quê? Às vezes nós achamos isso. E nós chegamos e dizemos isso para Jesus. Jesus, por que o Senhor não estava aqui? Se o Senhor estivesse, seria diferente. Lembra de Marta? João capítulo 11. Lázaro tinha morrido. Mas antes de Lázaro morrer, Lázaro ficou doente. E mandaram um aviso para Jesus, porque Jesus era muito amigo de Lázaro. E mandaram avisar Jesus, e chegaram e avisaram, olha, as irmãs de Lázaro mandaram avisar o Senhor que se ele está doente lá, vai lá. E os discípulos já começaram a pegar a bolsa, dizendo, opa, vamos lá. Jesus, tem mais o que fazer aqui. E a Bíblia diz que Jesus ficou 4 dias. Ou melhor, Jesus ficou lá depois de receber a notícia. Depois ele foi. E quando Jesus chegou aonde Lázaro morreu ou morava, que era Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Já estava enterrado, sepultado. E a Bíblia diz que as irmãs de Lázaro, quando ouvem dizer que Jesus está chegando, elas correm. Maria corre e se dobra aos pés de Jesus, e você vai sempre encontrar Maria assim, aos pés de Jesus, quieta. Mas a Marta já chega alvoroçada, Jesus, por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não veio? E eu acho muito interessante essa afirmação dela. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus se vira para ela e diz assim, Marta, fica fria, né? Calma. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. A Marta ficou assim, eu sei, Jesus, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Quando acabar tudo aqui, meu irmão vai ressuscitar. E Jesus diz, Marta, pss, quieta. E mesmo atrasado, 4 dias depois, havia
Naquela época a medicina não era tão avançada, por isso que eles demoravam às vezes para enterrar, porque havia um certo falatório, né, uma crença que até 3 dias depois de morto a alma da pessoa ainda voltava. Algumas enfermidades que é assim, né, se assemelham à morte, de repente a pessoa recobra. Então eles esperavam, mas 4 dias, não, 4 dias é impossível. Então, óbvio, já está fedendo lá, Jesus. Jesus chegou atrasado. Para Marta, para Maria, para os discípulos, para todo mundo que estava lá, Jesus chegou atrasado. E a lamentação era: por que o Senhor não veio quando chamaram o Senhor? Por que o Senhor não veio no dia que nós, quase que muita gente que ora assim, por que o Senhor não veio, Jesus, quando eu mandei o Senhor vir? Mas Jesus chegou e Jesus, mesmo que aos olhos deles atrasado, solucionou o problema. Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 a 5. Tem um outro exemplo disso. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 diz assim: lembrem-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto 40 anos, de como Ele humilhou vocês pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, Ele humilhou vocês, permitindo que tivessem fome. Em seguida, Ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, a fim de ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, as suas roupas não se gastaram, os seus pés não se incharam, nem criaram bolhas. Pensem nisso. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor Deus disciplina vocês para o seu próprio bem. Amém? Sabe, Jesus, creio que como Deus, lá em Deuteronômio, Moisés estava dizendo, ou melhor, Deus disse diretamente a Moisés, dizendo assim: escuta, vocês estão perguntando por que vocês andaram 40 anos? É interessante isso. Dizem os estudiosos que se você fizesse uma linha reta do Egito até a Terra Prometida, não demorava 1 mês, era cerca de 28 dias de caminhada. 28 dias de caminhada. O povo de Israel ficou 40 anos caminhando. Por quê? Deus diz aqui, para que vocês não acreditassem que vocês eram mais do que são. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus, Deus fez eles passarem fome, passar pelo deserto para os humilhar, para quebrar o seu orgulho. Algumas versões antigas dizem assim, para quebrar a sua cerviz. O que é isso? Para fazer você se dobrar diante dele, dizer assim, foi Deus e não nós. Não fomos nós que fizemos essa caminhada, não fomos nós que tivemos essa vitória, não fomos nós, não somos nós que não erramos, não somos nós que fazemos tudo, não somos nós que podemos, não. É o Senhor. Deus está dizendo aqui, olha, foi Deus quem direcionou, quem mostrou o caminho, não vai por aqui, vai por lá, Deus que fechou a porta, Deus que abriu o mar vermelho, falou, vai por esse lado aqui, vira por lá, foi Deus que mostrou o trajeto, foi Deus que deu o tempo, foi Deus que deixou eles passarem fome, passarem sede, para na hora certa Deus dar comida e Deus dar água, Deus proveu para eles, foi Deus que os guardou do sol, do frio com a nuvem, foi Deus que os preservou, foi Deus.
E a Bíblia está dizendo aqui, foi Deus que fez isso para os ensinar. E por incrível que pareça, mesmo no meio do deserto, depois que saíram, eles não aprenderam. Eles fizeram um bezerro de ouro, se dobraram e disseram, está aqui o Deus que nos tirou do Egito. Como nós somos propensos a trilhar os nossos caminhos longe de Deus. E muitas vezes, eu não digo sempre, mas muitas vezes, Deus manda o sofrimento, permite o sofrimento, para quebrar de nós aquilo que nós achamos estava errado e nos levar ao centro da sua vontade. Outras vezes somos nós que buscamos o sofrimento. E mesmo assim Deus vai lá e nos redime, nos ensina e nos salva. Como foi a história do filho pródigo? Às vezes Deus faz isso. Voltando lá para o nosso texto de João capítulo 6, olha que interessante. Como se parece com o texto de Deuteronômio. Um pouquinho antes dos versículos que nós lemos, eu disse, Jesus tinha feito uma multiplicação dos pães. As pessoas ficaram maravilhadas, ficaram extasiadas. O pessoal falou, é o cara, é esse cara, ele... Aí no versículo 15, preste atenção, olha lá. João 6, versículo 15, diz assim, Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles. Por isso se retirou sozinho para o monte. É interessante que Jesus, ele lia as circunstâncias ao seu redor, ele lia a situação. Ele faz um milagre, as pessoas ficam maravilhadas com o seu milagre, os discípulos ficam, uau, olha lá, olha, nós seguimos, nós somos discípulos do mestre, e o nosso mestre pode tudo, o nosso mestre faz milagres. Aí a moçada, a multidão começou, é o cara, vamos fazer ele nosso rei, e Jesus vai ser o nosso rei, vai ser o nosso rei. E Jesus entendeu o clima político, o clima presunçoso. Jesus entendeu que os homens tinham seus caminhos para Jesus, que não eram os caminhos que Deus tinha para Jesus. Jesus sabia que tinha que caminhar para a cruz, para morrer no meu lugar e me salvar. Aqueles homens viram Jesus fazendo milagres e queriam encaminhar Jesus para o trono, onde seriam seguidores, mas seguidores que apenas fazem igual a nós fazemos aos nossos políticos. Olha, nós te elegemos, então dá para a gente o que a gente quer. Jesus sabia que não era esse o caminho de Deus, nem para si mesmo, e muito menos para os discípulos. É por isso que Jesus sentiu o clima de orgulho, de vaidade e a soberba, igual de Satanás, lembra? Lá em Mateus capítulo 4, essa foi a tentação que Satanás fez para Jesus. Transforma essa pedra em pão. Para que ficar passando fome? Pula do monte. Se dobra aqui, me adora, que aí todo mundo vai ser seu seguidor. E Jesus disse, não é esse o caminho do Pai para mim. Esse é o caminho que vocês costumam fazer. Esse é o caminho do orgulho, da vaidade. Esse é o caminho, sabe, que nós gostamos, né? Tem um atalho aqui. Para que ir para a cruz? Se você pode pular do monte, todo mundo vai ficar maravilhado com você. Para quê? O que Jesus faz? Jesus vira para os discípulos e diz, entra no barco, vamos embora. E Jesus deixa aquele pessoal lá, que presta atenção, versículo 15, diz que queriam torná-lo rei à força. Aquilo empolgou os apóstolos, aquilo deve ter crescido no coração, já pensou? O Pedrão deve ter olhado e falado assim, eu vou ser primeiro-ministro.
Jesus vai ser rei, eu vou ser primeiro-ministro. O Judas já olhou, vamos Jesus. Você já imaginou a tesouraria desse reino? Vou pegar dinheiro até não querer mais. Mateus, que era coletor de impostos, diz, eu vou ser o secretário da fazenda. Eles todos cresceram o olhar e disseram, opa, que maravilha. Vamos ter um reino para nós. Jesus diz, não, vai para o barco. Eu vou para o monte. E no barco e no meio do mar, Jesus os tira da presunção, do orgulho, da vaidade e os faz passar pela tempestade, onde todo homem valente se curva e começa a clamar, onde aquele que queria ser rei agora está dizendo, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Onde aquele que achava que era grande fica pequeno. Onde aqueles que achavam que teriam poder, agora vêm-se fracos, frágeis. Eu não sei o que aconteceu com você, mas me perdoem. Foi isso que aconteceu comigo na pandemia. Eu orei tantas vezes e disse, Deus, tinha que ser diferente. Deus, eu achava que, mas eu não consigo, não posso. Agora eu não posso nem sair de casa. Eu achava que eu podia, eu achava que eu tinha liberdade, eu achava. Mas Deus sabe como me levar ao pó. Deus sabe como me humilhar diante dele para dizer, eu não sou tudo isso que eu pensava que eu era. Eu não tenho toda essa intimidade com Deus que eu pensava que eu tinha. O começo da pandemia foi maravilhoso. Eu falava, ixi, agora vou ler toda a Bíblia, vou fazer, vou ter horas e horas de oração. Depois o negócio foi cansando, foi ficando monótono. E eu falei, eu não era o crente que eu achava que eu era. Me perdoe, Deus. Eu prometi que essa caminhada seria de tanta intimidade contigo e não foi. Mas Jesus, lá em João capítulo 10, diz que ele é o bom pastor. E se eu desse um título para essa mensagem, eu diria o pastor na tempestade. Porque sabe de uma coisa? O que Jesus fez? Nesse mesmo capítulo, versículos, a Bíblia diz que quando Jesus foi multiplicar os pães, versículo 10, ele fez que todos se sentassem na grama. Estava todo mundo com fome e Jesus os fez sentar na grama. Jesus os levou a pastos verdejantes. E depois Jesus pega os discípulos e os leva às águas tranquilas. Salmo 23, versículo 2. O meu pastor sabe me levar a pastos verdejantes e águas tranquilas. Não importa qual seja a necessidade, ele consegue suprir. Ele pode ser milhares e ter só 5 pãezinhos. Ele tem milagres. E não importa o tamanho da tempestade, ele faz o vento acalmar e a água quietar. Jesus fez isso. O duro é que às vezes a gente se pergunta, Jesus não estava lá. Jesus não estava lá, diz a segunda metade do versículo 17. Onde estava Jesus? E a gente fica se perguntando, mas Jesus, onde o Senhor estava quando eu fiquei doente? Onde o Senhor estava quando eu perdi o trabalho? Onde o Senhor estava quando eu passei por essa... Onde o Senhor estava quando o meu casamento faliu? Onde o Senhor estava, Jesus? Bom, nesse caso, Jesus estava orando. Jesus estava falando com o Pai.
E é interessante notar que mesmo a tempestade começando, a tempestade tinha começado e mesmo assim Jesus não para a sua oração. Jesus continua orando. Jesus só vai encontrar-se com eles às 3 horas da manhã. Jesus continua orando. Por quê? Por que a tempestade chega, pega os discípulos e por que Jesus continua orando? Sabe por quê? Porque Jesus, muito mais do que eu, confia na oração. Em diversos momentos você vai encontrar Jesus orando. E olha que ele era o próprio Deus e ele precisava de orar. Jesus estava em oração. Jesus estava intercedendo. E deixa eu encerrar essa mensagem dizendo para você: não se desespere, querido. Eu e você passamos por tempestades, passamos por momentos difíceis, e às vezes a gente olha como discípulos, mas eu estou sozinho, e Jesus não vem, Jesus não está. Lembre-se de uma coisa: Jesus não nos deixa só. Jesus não chega atrasado. Jesus estava no melhor lugar, estava diante do Pai. Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz assim de Jesus. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles ao Pai. Jesus, o meu sacerdote, está lá do lado direito de Deus, orando por mim. Às vezes eu não sinto, mas é verdade, nem sempre nós sentimos. Às vezes eu não vejo Jesus do meu lado, é verdade, nem sempre nós vemos. Mas como cantamos aqui, nós podemos crer que Jesus diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. No mesmo Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Meus amados, eu quero só enfatizar outra vez, porque já disse isso outras tantas vezes. Os discípulos aqui estão com medo, nós também. Quem de nós não passou algum momento de medo nesses dias de pandemia? Talvez você não tenha medo da enfermidade, talvez você não tenha medo de morrer, mas quem de nós não tem medo de contaminar um amado querido e ser o motivo de morte dele? Quem de nós não tem medo de ficarmos sempre isolados e afastados das pessoas que nós amamos? Não temos mais a nossa igreja, não temos mais a nossa comunhão. Quem de nós não teve medo? Puxa vida, será que eu vou continuar tendo trabalho depois? Nós temos que lembrar que são nesses momentos que nós mais precisamos realmente ter fé e confiar em Deus. Ontem eu estava vendo um telejornal e a terrível notícia é que o número de pessoas que saíram de suas casas, que perderam suas moradias, que estão morando nas ruas em São Paulo, mais do que triplicou nesses dias de pandemia. Moradores de rua. Os estudiosos estão dizendo que depois da pandemia, o mundo experimentará os dias de mais como que chama? Pessoas caminhando de um país para o outro? De peregrinação ou de exílio, do quê? Refugiados.
de gente fugindo dos seus países porque estavam enfrentando dificuldades terríveis, querendo ir para outros países. E ontem eu estava vendo algumas fotos de refugiados, é terrível. Você pegar um pai de família, pegar a esposa, pegar um filho pequeno, pegar um bebê no colo e só colocar uma mochila nas costas e sair e atravessar quilômetros, quilômetros, sem saber o que vai comer, beber, sem saber onde vai morar. Por quê? Porque ele não tem nada a não ser a perspectiva de morrer onde ele está. Por isso que ele tenta qualquer coisa. Quem de nós não tem medo do dia, de amanhã, diante das notícias, perspectivas tão ruins? Por isso, a minha palavra para você é o que aconteceu nesse texto, ou acontece na Bíblia, é que nos momentos mais difíceis eu não tenho que confiar na minha força, no meu braço. Esse texto está dizendo que os discípulos remavam e se fastigavam. A Bíblia diz assim, eu acho interessante, que diz assim, eles se fastigavam eles se cansavam, se esforçavam para remar e sair da tempestade. Esse fastigar tem o mesmo termo no grego para a palavra tormenta. Então é interessante, preste atenção. Para vencer a tempestade que estava fora do barco, eles se encheram de uma tempestade dentro do coração. Para vencer a tempestade que vinha com ventos e água, eles encheram o coração com a tempestade de medo e pavor. Não era mais só uma tempestade de água e ondas, agora era uma tempestade dentro de si mesmos, do coração, de medo, de angústia. Quem de nós não tem medo nesses dias? Por isso, qual é a nossa solução? É ouvir a voz de Jesus dizendo, não temas. Onde o Senhor está, Jesus? Eu estou intercedendo por vocês. Ou agora eu estou entrando no teu barco. E se eu entrar no barco, diz o restante dos versículos, ele faz o vento quietar, a alma acalmar, ou a água acalmar, e faz os discípulos se maravilharem. Como? Eu encerro dizendo isso, eu não sei. Como é que vem a solução de Jesus? A Bíblia diz que Jesus veio caminhando sobre as águas. Ele nunca vem do jeito que eu imaginava. Jesus sempre vem de um modo inesperado. Jesus sempre aparece de uma forma miraculosa. Jesus sempre provê de um modo maravilhoso. Mas o fato é que Ele nunca te deixa sozinho na tempestade. Por isso, vamos confiar. Eu quero que você se una a mim. E converse com Jesus exatamente dessa forma. Pai, eu estou com medo. Eu não sei como é que vai voltar. Hoje alguém ligou para mim, pastor, vai voltar domingo que vem, mas e aí? Não está grandes índices de contaminação, não pode. Eu falei, pode, irmão. Quem é que sabe alguma coisa? Pode piorar, pode melhorar. Eu não sei. Os médicos não sabem, os cientistas não sabem, as autoridades não sabem, ninguém sabe mais o que está acontecendo. Eu só sei de uma coisa, eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que orar, buscar a Deus e dizer, por favor, Deus, por favor. Eu queria orar para você agora. Se o Alex puder tocar uma música aqui, fazendo um favor. E eu esqueci de falar para você que está acompanhando a gente aí. Se você agora tem um medo, se você agora tem um pânico, se você agora tem um terror dentro da alma, como eu disse com os discípulos aqui, para vencer a tempestade de fora, criar uma tempestade de dentro. Se você precisa de oração, eu queria que você colocasse o seu motivo de oração aí nos comentários. Está sendo transmitido por onde? Pelo Face? Coloca nos comentários aí do Face. Olha, eu queria que orasse por mim, eu estou desempregado, eu queria que orasse pela minha família, eu queria que orasse pelo meu esposo, pelo meu tio, pela minha vizinha. Coloca o teu motivo de oração. Nós nos comprometemos, não é? Os irmãos,
Nós estamos comprometidos a ler aqueles pedidos e orar durante a semana pelos teus pedidos. Mas se una a mim, humildemente, como aqueles discípulos, dizendo: Deus, eu estou com medo, eu não sei. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vai ser domingo que vem, eu não sei como é que vai ser depois de amanhã, eu não sei como vai ser depois da tempestade, eu não sei como é que vamos voltar para as aulas, eu não sei como é que vai ser no serviço, eu não sei como é que vai ser o ano que vem, eu não sei quem que vai ser eleito ou quem que não vai ser eleito, eu não sei como que vai ser a política, eu não sei o que vai ser da economia, eu não sei um monte de coisa. Eu só sei o seguinte: Jesus está comigo. Jesus intercede por mim. E Jesus está vindo para o meu barco, para a minha vida, e vai dizer: não temas, eu estou contigo. Eu quero orar por você agora. E se você tem motivos, pode colocar aí, mesmo que eu não ore especificamente por ele agora, nós vamos orar depois. E por tantos outros que já oramos aqui, pelas famílias enlutadas, pelos que estão doentes, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu me adentro à tua presença. É verdade que eu nunca saio diante de ti, mas com humildade eu me achego, humildemente digo: Deus, tem misericórdia de mim. E como os discípulos, eu posso dizer também, como muitos irmãos e irmãs que me ouvem: Deus, eu estou cheio de dúvidas, eu estou com muitos medos. Eu estou com muitas insatisfações, frustrações na minha alma. Eu estou angustiado. Eu estou depressivo. Eu já até perdi a vontade e a alegria de viver, Pai, por causa disso tudo que está acontecendo. Eu estou ansioso, Pai. Oh, Deus, tem tanta coisa que está acontecendo, tantos tormentos, tantas angústias, tantos sentimentos que estão aqui dentro da nossa alma, Pai. Mas como os discípulos agora, eu quero crer que o Senhor, primeiro, o Senhor não deixa de olhar e não deixa de interceder por mim. A palavra diz que o Senhor está à direita de Deus intercedendo por mim. Eu sei. O Senhor não vai me deixar sozinho. E eu sei que na hora que a tempestade mais estiver tenebrosa e quando eu mais estiver fraco, quando eu já entender que não dependo mais de mim, que a vida não depende mais das minhas forças e que eu preciso confiar no Senhor, eu sei que nessa hora o Senhor vai entrar no meu barco. O Senhor vai aquietar o vento, acalmar a água. Eu tenho certeza disso, Pai. O Senhor nunca chega atrasado, o Senhor chega na hora. Não só na hora de acalmar e parar as tempestades, mas na hora principalmente de transformar a minha vida. Como talvez o Senhor fez com os discípulos. Eles estavam arrogantes e presunçosos. Agora ficam humildes e tementes ao Senhor. Eu preciso ser assim, Pai. Eu preciso confiar só no Senhor. Faz isso comigo, com esses meus irmãos, com esses meus amados. Mais uma vez pedimos por toda a família do irmão Cicuto que nós perdemos agora. Oh, Deus, nos consola. Nos tira esse peso de dor, esse fardo de notícias ruins. Por favor, Senhor, põe a tua mão sobre nós e consola. Dá-nos forças para prosseguir, Deus. Dá-nos forças para continuar. Porque é pela fé, e tão somente pela fé que nós andamos. Só confiando no Senhor. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Lembra, temos orações durante a semana.
online, homens, mulheres, aqui na nossa igreja quarta-feira. Quinta e sexta vamos lavar aqui, você pode nos ajudar. No sábado tem o Café das Mães, tem a live de adoração. E no domingo tem ceia pela manhã e à noite culto. Café dos pais, eu falei o quê? Das mães? Não, tá longe das mães, é café dos pais agora, né? Então, café dos pais no sábado, tá bom? E vamos estar orando, orem pela família desses enlutados e daqueles que carecem. Meu amado, você que está em casa, Deus abençoe você. Eu sei que está escuro, eu sei que tem densas nuvens, eu sei que tem muitas notícias ruins. Mas Deus está conosco. E Ele vai cuidar de nós, de mim e de você. Deus abençoe, vai na paz, em nome de Jesus, um grande abraço. Até mais.